Você sabe como se forma o campo magnético de um condutor retilíneo? Não? Então vem comigo, porque eu te explico. Vamos lá, comigo. Eduardo, o condutor retilíneo, ele cria um campo magnético em volta dele? Não é bem o condutor. Quem cria esse campo, na verdade, é a corrente elétrica. Lembre-se que a corrente elétrica é o deslocamento ordenado de um portador de carga, no caso aqui de elétrons. E quando cargas, que são esses elétrons, se movimentam, o campo elétrico variando, ele consegue criar também um campo magnético. Uma maneira mais simples de entender isso é você perceber que os elétrons em movimento são partículas eletrizadas em movimento. E você aprendeu no ensino médio que cargas elétricas em movimento criam campo magnético. Na verdade é porque o campo elétrico oscilante, ele cria também um campo magnético. Mas essa explicação é um pouco mais profunda, eu vou deixar para outros vídeos. O que você precisa perceber é que a corrente elétrica cria campo magnético. Não é bem o condutor, é só a corrente. Essa corrente, quando ela vai atravessando o condutor, o campo magnético vai dando voltas circulares em torno dela. Uma maneira de você visualizar isso é através dessa figura que eu acabei de fazer. Essa linha circular dando volta em torno do condutor, ela está aqui para representar a você essa intensidade, ou melhor, a direção e sentido do campo magnético. Eduardo, e como é que eu faço para calcular a intensidade? O módulo desse campo? Aí vai depender dessa distância. Você vai fazer esse cálculo através dessa expressão aqui. Campo magnético B, ele pode ser obtido, calculado por você da seguinte maneira. Permeabilidade magnética do meio representa a influência que esse meio consegue exercer na formação do campo, esse meio material no qual o fio está imerso. Geralmente nós usamos o ar, cuja permeabilidade magnética é muito próxima da do vácuo. Então é muito comum que essa permeabilidade magnética seja representada através de um μ0, permeabilidade magnética do vácuo. Vezes I, pois enfim, é essa corrente que cria esse campo magnético. Então é claro que a corrente elétrica tinha que vir presente na expressão. Sobre 2πr. Π é só um valor numérico, assim como o 2, e R. R é a distância do ponto que você está abordando para calcular o campo magnético lá até o condutor. Ou seja, você nota que essa distância é exatamente o raio de uma trajetória circular imaginária. Daí porque nós chamamos essa distância de R. Show de bola? Mas apesar de eu ter colocado essa nomenclatura, essa maneira representativa aqui, agora para você, para lhe mostrar o campo magnético, tentando fazer você visualizar que ele dá voltas circulares em torno do condutor, tentando fazer você perceber que esse campo ele está entrando no plano da lousa e esse campo aqui, esse vetor, ele está saindo do plano da lousa. Essa nomenclatura que você está vendo aqui agora não vai ser muito comum nas questões de vestibular. Por isso que eu desenhei isso aqui no cantinho da lousa. Agora vamos nos concentrar num detalhe. O que eu tentei fazer aqui foi uma representação de 3 vetores perpendiculares entre si. E essa nomenclatura, dentro do eletromagnetismo, nós não usamos muito. Usamos muito uma nomenclatura que é do vetor de entrada e de saída. Então, quando eu faço para você essa volta aqui circular e tento fazer você identificar que isso aqui é o campo magnético, é muito comum nós usarmos a regra da mão direita para identificar a direção e o sentido desse vetor. Então, olha aqui para cá. Corrente vai ficar sendo o teu polegar. O campo magnético ele será representado através de todos os outros dedos da sua mão direita. Não é à toa que o nome se chama regra da mão direita. E para que serve mesmo, Eduardo? Para você identificar direção e sentido do campo magnético a partir do sentido da corrente elétrica. Ou o contrário. Para você determinar direção e sentido da corrente elétrica a partir do momento que você já tiver o campo magnético. Então, tendo um, você consegue o outro. Eduardo, por que essas duas grandezas? Galera, campo magnético e corrente elétrica são as duas grandezas que aqui precisam de orientação. Tudo bem que corrente elétrica não é uma grandeza vetorial, mas campo é. E independente da corrente ser uma grandeza vetorial ou não, aqui, através do sentido na corrente, nós conseguimos saber o sentido do campo. Então, as duas grandezas terminam tendo uma orientação, daí porque elas precisam entrar na tua regra da mão direita. Ok? Vamos aplicar a regra. Corrente, o polegar. Lembre-se que o polegar é o dedo mais importante da sua mão.
E lembre-se que a corrente elétrica é ela que forma o campo magnético. Então, tudo acontece só por causa dela aqui. Então, é só lembrar que o dedo mais importante também vem a variável mais importante, que é a corrente elétrica. E o campo ele é constituído de várias linhas. Então, é claro que o campo também pode ser representado através de vários dedos. Faz essa analogia que dá certo. Vamos lá, ó. Pega no teu condutor, também se chama regra da mão envolvente. Você vai encontrar alguns professores dizendo isso. Corrente e campo, ó. Pega a mão no condutor, envolve a mão no condutor. Como eu coloquei a corrente elétrica aqui para cima, então a direita do condutor, o campo é de entrada. A esquerda do condutor, o campo é de saída, já que o polegar, a corrente elétrica está para cima. De novo, a direita do condutor, polegar para cima, campo à direita de entrada. Polegar para cima, campo à esquerda de saída. Eduardo, e o que tem a ver isso com essa nomenclatura? Veja que aqui dá para você perceber que é um vetor de entrada e um vetor de saída do plano da lousa. Mas essa nomenclatura não vai ser muito comum. Se você quiser, esse vetor aqui que eu estou representando, ele entrando no plano da lousa, ele pode ser representado dessa maneira, indicando que aqui há um vetor entrando no plano da lousa, o vetor de entrada. Muitos professores fazem analogia a uma flecha. Pedem para você imaginar a flecha entrando no plano da lousa e você vai ver aquelas penas cruzadas. Então, isso indica que aquele vetor está entrando no plano do papel que você está visualizando no momento. Ou, esse vetor ele pode ser de saída. O vetor ele entra desse lado e sai do outro lado. Como aquele vai ser de saída, a flecha estaria se aproximando de você. E para essa flecha estar se aproximando de você, você vai ver só a ponta da flecha. Então, assim, você consegue decorar com mais facilidade que aquilo ali é um vetor de saída. Show de bola? Eduardo, então quer dizer que esse vetor aqui, ele entrando no plano da lousa, eu poderia representá-lo dessa maneira? Perfeito. Isso aqui, na verdade, é uma maneira representativa de vetores também. Isso aqui indica um vetor entrando no plano da lousa, isso aqui indica um vetor saindo do plano da lousa. Então, essa nomenclatura ela não é obrigatória. Essa nomenclatura ela pode ser utilizada também. E ela é muito utilizada dentro do eletromagnetismo. Então, essa mesma figura que você está vendo aqui, eu poderia representá-la dessa maneira também. Para representar um vetor ou a orientação de qualquer grandeza física que precise ser representado como entrando no plano do papel, como entrando no plano da lousa. Então, esse aqui indica um campo magnético de entrada, campo magnético B de entrada. Do outro lado, do mesmo jeito, regra da mão direita. Corrente para cima, à direita, campo de entrada. À esquerda, campo de saída. Então, bem aqui, eu posso representar isso através de um vetor campo magnético B de saída. Show de bola? Bem, galera, é isso aí. Se você aprova o meu trabalho, não esquece de dar aquele like, de compartilhar esse vídeo com os amigos. Para quem produz conteúdo, isso é muito importante. Um beijão para todo mundo e até a próxima.